Bom dia e bem-vindos. Mais uma sessão da Semana da Responsabilidade Social de 2021. Esta é uma sessão co-organizada pela Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, que dispensa, obviamente, qualquer tipo de apresentação, é, penso eu, a mais antiga instituição existente em Portugal, em trabalho contínuo desde o século XIII, qualquer coisa que passa assim a nossa capacidade de entendimento, é uma enorme contribuição para a rede do Global Compact portuguesa. Na realidade, toda a Agenda 2030 e os ODS exigem um grande compromisso da parte do sistema do ensino superior, universidades, politécnicos, etc. Porque trata-se de levar aos estudantes e ao conjunto da sociedade conhecimentos que permitam criar um novo modelo de desenvolvimento, num novo paradigma de equilíbrios entre, por um lado, a espécie humana, por outro lado, o seu hoste, este magnífico planeta Terra que nos serve de casa comum a todos. Esta matéria tem sido de grande importância para as empresas, porque há uma grande pressão, quer dos organismos públicos, quer da opinião pública, embora nem sempre a opinião pública seja idêntica quando é uma opinião pública de cidadania ou uma opinião pública de consumo, aí há ainda um gap a preencher, mas as empresas estão sob pressão para adotarem referenciais neste domínio. Nesses referenciais, muitas vezes são conhecidos pelas três letras ESG, Environment, Social e Governance. Destas três dimensões, quer a do ambiente, quer a social, existem muitos instrumentos, muitas organizações, muito material de orientação e de enquadramento das políticas e das ações concretas, das práticas que as empresas possam realizar. Mas há um déficit significativo na área da governação. Na realidade, só neste momento é que a ISO está a desenvolver uma norma internacional, um standard internacional sobre governação organizacional e toda a atenção foi dada no passado às cotadas. Aí sim, há códigos, há orientações das bolsas de valores, até de institutos, como o Instituto Português de Corporate Governance, sobre a matéria, mas é muito pobre, muito pobre. Sobre governação, temos um longo trabalho de investigação e de desenvolvimento a realizar, de modo a conseguirmos, nas empresas, eu falo como empresário, porque sou líder da rede do Global Compact, que é uma business-led iniciativa, eu sou o chefe do board e sou um empresário, e como empresários nós precisamos de geração de conhecimento ao nível da academia, para que depois possamos utilizar esses instrumentos, essas ferramentas, para melhor governar as nossas organizações. A União Europeia está prestes a fazer um contributo também muito interessante ao nível da governação da sustentabilidade. Portanto, eu diria que a governação está definitivamente na ordem do dia e é uma temática muito interessante para a academia. Infelizmente, ainda é pouca a academia que se dedica a esta temática e daí ser tão importante este contributo da parte da Universidade de Coimbra para aumentar conhecimento e discussão e reflexão, claro, sobre esta temática. Por isso, dou as boas-vindas ao professor Tiago Santos Pereira, ele depois chamará os dois outros intervenientes desta mesa redonda. Daqui também aproveito para enviar um cumprimento especial ao senhor reitor, professor Amílcar Falcão, que foi quem protagonizou a adesão da Universidade de Coimbra à rede portuguesa do Global Compact e por quem cumprimento muito por essa adesão estratégica que se reflete em muitas múltiplas ações da Universidade de Coimbra, não apenas a presença nesta Semana da Responsabilidade Social, mas muitos outros programas em que a Universidade de Coimbra está envolvida. Portanto, com os meus cumprimentos e a devida vénia, professor Tiago Santos Pereira, o palco é seu. Boa sessão, desejo a todos uma boa participação e à audiência que desfrutem. Obrigado. Renovando aqui os agradecimentos aqui à participação da Universidade de Coimbra na Semana da Responsabilidade Social e a dinamização
aqui pela Associação Portuguesa da Ética e Empresarial, e é com muito gosto que também estamos aqui a dinamizar esta sessão com o tema geral de governação, que foi o tema que aqui nos propusemos de alguma forma discutir, abordar, e desde logo também deixar aqui só 2 pontos prévios. Primeiro é que aqui o conceito de governação cada vez mais central em conjunto de reflexões sobre a intervenção de diferentes atores, desde as políticas públicas, a empresas, a diversos atores da sociedade civil, relativamente às dinâmicas precisamente da sociedade, e nesse contexto que o que também aqui procurámos trazer, temos aqui 3 intervenções que têm abordagens bastante diversas em termos dos seus pontos de entrada, e nos que era interessante precisamente espelhar de alguma forma essa pluralidade, que é uma pluralidade não só conceptual relativamente a esta mesma noção sobre modos de governação e implicações em termos organizacionais, mas é também uma pluralidade que reflete também a pluralidade de investigação desenvolvida neste contexto na Universidade de Coimbra e também em parceria com um conjunto de outras entidades. E um segundo ponto também é que o engenheiro Parra da Silva referiu aqui com particular atenção os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e o modo como esses elementos são cada vez mais, de facto, centrais em termos de um guião, uma espécie de um farol para ações sobre processos de governação. E, de alguma forma, são muito relevantes a nível global, são muito relevantes a nível de políticas públicas e a nível de processos, por exemplo, de inovação, e são muito relevantes também ao nível mais concreto de medidas específicas, do modo como alguns dos 17 objetivos são traduzidos ao nível das organizações. E nós o que procuramos também aqui trazer foi esta diversidade de abordagem, em que teremos, e eu desde já agora passo a apresentar aqui o nosso colega Bernardo Fazendeiro, que é professor da Faculdade de Economia e da Universidade de Coimbra, que é especialista na área de relações internacionais, que tem feito um conjunto de investigação, nomeadamente sobre o leste europeu, e, portanto, os países do leste europeu, e nomeadamente sobre o conjunto de dinâmicas recentes nessa área. O Bernardo fez o seu doutoramento em Relações Internacionais na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e onde depois também continuou com uma posição de Teaching Fellow na Universidade. Posteriormente, juntou-se ao Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra, enquanto investigador de pós-doutoramento, e mais tarde passou a professor auxiliar na Faculdade de Economia. E, portanto, o que ele nos traz hoje é uma discussão do ponto de vista da governação global sobre alguns destes temas que teremos depois a oportunidade de explorar num debate aqui posterior. Teremos também connosco a doutora Mónica Lopes, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e que é doutorada em Sociologia, mais especificamente na área da avaliação, e tem desenvolvido investigação alargada em 2 temas principais, um que nos vai aqui apresentar em termos relativamente à avaliação de medidas de política e de medidas organizacionais na área da igualdade de género, e tem também desenvolvido investigação na área da avaliação da economia social e de estratégias de responsabilidade social.
Pela minha parte, irei também fazer uma breve apresentação relacionada aqui com a dimensão da tecnologia. Isto é o subtítulo que nós aqui trazemos à sessão sobre governação das organizações e integridade, é precisamente pessoas, tecnologias e a dimensão global. Portanto, são aqui estes 3 pontos de entrada que nós aqui queremos trazer e traduzindo de alguma forma essa diversidade para também, de alguma forma, aprofundar melhor questões que se suscitam relacionadas com a integridade e governação e também diferentes abordagens. Eu doutorei-me em estudos de políticas de ciência, tecnologia e inovação na Universidade de Sussex, num centro que é o SPRU, que é líder nesta área, e já desenvolvo investigação nesta área já há bastantes anos, e tenho desenvolvido investigação que se preocupa essencialmente na interface entre o sistema de investigação e diferentes atores da sociedade, seja ao nível das políticas, da formação de políticas, seja ao nível da inovação empresarial, seja ao nível de formas de participação da sociedade civil. E sou atualmente delegado ao Comitê de Política Científica e Tecnológica da OCDE e vice-presidente do Working Party sobre Tecnologia e Inovação e políticas de inovação também na OCDE, e aliás trago-vos também algumas ideias com base em debates precisamente nesses fóruns. E eu gostaria, entretanto, passar a palavra ao professor Bernardo Fazendeiro, que nos dará inicialmente uma abordagem a nível mais macro, portanto, a nível global, sobre aqui o tema que temos para esta sessão. Espero que me estejam a ouvir e a ouvir. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e por aqui estar. E obrigado também pelas palavras, Tiago, da apresentação. Portanto, como o meu colega disse muito bem, eu vou falar do ponto de vista um bocadinho mais genérico e geral sobre a integridade e a sua relação com a governação global. E para fazer isso, vou só mais ou menos balizar algum destes conceitos que são assim um bocado vagos e dependendo de onde nós estivermos, quer no mundo empresarial, quer no mundo político, às vezes nos dois, podem ser aplicados de formas diferentes e, portanto, para que eu possa ter uma conversa mais ou menos sobre uma determinada temática, convém então indicar com maior precisão aquilo sobre o qual vou falar. Pronto, basicamente, dentro da área que eu venho, de RI, o conceito de governação global é relativamente consensual, quer dizer, é debatido, mas é consensual e, portanto, aplica-se a um conjunto de dinâmicas e essas dinâmicas têm impacto no mundo empresarial como têm no mundo político. Portanto, a governação global é um termo que, do ponto de vista da ordem internacional, surge na década de 90, no início da década de 90, e agrupa basicamente um conjunto de práticas mais ou menos difusas. Portanto, fala de modelos de governação que não são de governo. Portanto, vivemos numa ordem global em que um conjunto de instituições e um conjunto de regulamentos e direitos internacionais existem sem que sejam eles vinculativos, como por exemplo a lei do Estado, e essas normas, por vezes, são aplicadas por empresas, mesmo que elas não tenham de o fazer, e, portanto, existem associações e grupos que tentam difundir estas normas. Portanto, a governação aplica-se mais ou menos a essas dinâmicas, e a questão do global aplica-se a duas em particular. Portanto, global no sentido em que estas normas hoje em dia estão expandidas pelo mundo fora, portanto, normas sobre como empresas ou como é que determinadas organizações devem se gerir, por vezes difundem-se não só por Portugal, mas passam pela União Europeia e por vezes chegam à Ásia, portanto, é global, portanto, transnacional nesse sentido, e também global no sentido em que agrupam todo o género de temáticas, portanto, fala-se de global no sentido em que afetam desde questões de género, que a minha colega depois, a professora Mónica Lopes, vai falar, como também, por exemplo, dinâmicas de como é que trabalhar com o ambiente, etc. Portanto, o global aplica tudo isto, global no sentido da temática e global no sentido da extensão geográfica. E, portanto, nós vivemos num mundo em que este tipo de coisas, este conceito de governação global nos toca a todos e que agrupa instituições, empresas, etc., como muito para além do Estado. Pronto, como é que isto então liga-se com a integridade? Portanto, o que eu quero no fundo dizer é que a governação global, tal como nós já conhecemos atualmente, tem um problema e tem tido um problema
ligado à integridade e que esse problema permanece. E qual é esse problema? Portanto, a questão da integridade eu vou aqui mais ou menos definir e presumir, dizer que as definições também são muitas, mas no fundo tem a ver com uma questão de responsabilidade e de como é que determinadas organizações ou indivíduos conseguem ou não, lá está, cumprir os objetivos que definiram que inicialmente queriam cumprir. E se têm conseguido fazer ou não, e se têm conseguido fazer de forma consistente. Pronto. O que no fundo quer dizer, e isto é uma afirmação genérica, que depois podemos calculizar com muito mais detalhe posteriormente, ou através de conversa, ou com questões que depois tenham, é que a governança global, tal como nós a conhecemos hoje em dia, tem um problema, e tem tido desde a sua criação, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e sobretudo depois desde o fim da Guerra Fria, que é um problema de integridade, no fundo, em que muitos atores, desde Estados, empresas, indivíduos, organizações, ONGs, não se revêem necessariamente dentro dos objetivos da própria governação global e muitas vezes atribuem um problema de integridade à governação global. Ou seja, a governação global, por exemplo, se pensarmos que a organização mestre da governação global no sistema, na ordem internacional atual, é as Nações Unidas, muitas organizações, por exemplo, acham que as normas, as diretrizes ou os comportamentos de muitos atores que trabalham com as Nações Unidas, por vezes não cumprem os objetivos que a própria Carta das Nações Unidas queria engendrar, quer depois da Segunda Guerra Mundial, quer sobretudo depois da Guerra Fria. Portanto, mas basicamente qual é o problema de integridade que é muitas vezes atribuído a esta coisa vaga que é a governação global? Portanto, e as críticas são mais ou menos estas. Eu vou pautar duas delas. Portanto, mas a primeira é que simplesmente todas as organizações e os atores que muitas vezes gerem e que tentam mediar o que é a governação global, desde regulamentos e direitos, ou até organizações que pretendem cumprir determinados objetivos, a crítica genérica é que elas acabam muitas vezes por não fazer aquilo que devem fazer, ou há uma disputa sobre o que é que de facto essas organizações deveriam fazer e se elas de facto fazem ou não o fazem. A segunda questão e a outra crítica geral, é que muitas vezes as organizações e os atores que trabalham dentro da governação global não têm voz, ou que muitas vezes quem acaba por ter voz são os atores chamados mais fortes, e vou usar este termo forte de uma forma genérica, destes Estados como os Estados Unidos da América, que conseguem pautar e direcionar como é que a governação global, portanto, o que é que deve ser feito ou não deve ser feito, a nível internacional. E, portanto, essas são as duas críticas. No fundo, os representantes ou as organizações que trabalham dentro da ordem internacional, no sentido de promover esta questão, esta coisa que eu vos disse que é da governação global, acabam por, no fundo, refletir os interesses de um grupo restrito de atores, independentemente, como já ouves falar, da governação global ter-se alargado do ponto de vista de representação, e o outro da organização global e as organizações que fazem parte, como o Banco Mundial, como o FMI, etc., como as próprias Nações Unidas, acabam por não cumprir os seus próprios objetivos, ou esses próprios objetivos são altamente contestados. E, portanto, como é que então a governação global, e portanto eu vou cingir-me aqui a este ponto, tem tentado, como é que se diz, portanto, os atores que fazem parte da governação global têm tentado combater estas críticas. E, portanto, têm sido várias, eu vou usar depois alguns exemplos. Por exemplo, uma crítica persistente de que a governação global e as organizações que fazem parte da governação global não têm feito aquilo que têm supostamente deveriam fazer. Por exemplo, as críticas são normalmente endereçadas ao Banco Mundial, ao FMI, etc., que os programas, por exemplo, de reestruturação, de desenvolvimento, etc., no fundo, não promovem, uma vez não promovem primeiro desenvolvimento e muitas vezes acabam por não, por exemplo, oferecer estabilidade financeira, que é o objetivo inicial, por exemplo, do FMI. Isto é uma crítica típica, uma crítica que já existiu desde que o FMI foi criado e que persiste nos dias de hoje. Por exemplo, uma outra crítica, por exemplo, ao Tribunal Penal Internacional, cujo objetivo é, lá está, prosseguir a justiça ao nível internacional, e que de facto não cumpre, ou se o cumpre apenas num grupo restrito de Estados. Ou seja, normalmente vai perseguir representantes políticos, ou antigos representantes políticos de Estados africanos, sobretudo, ou até
nos Balcãs, fruto da fragmentação da antiga Jugoslávia. E depois tudo o resto, pouco ou nada faz, e isto traz-nos para a outra crítica, e não faz porque estas organizações, estes atores, no fundo são reflexos dos interesses de determinados atores internacionais que têm poder e que utilizam estas organizações e sistemas de regulamentos, etc., simplesmente como uma forma de levar a cabo a sua política. Pronto. Isto é crítica genérica, depois podemos olhar para casos mais particulares, mas lá está, eu estou aqui a generalizar para provocar a discussão. E, portanto, quais são, então, as alternativas que têm sido colocadas para o sistema internacional que nós temos e o sistema de governação global ao qual nós estamos mais ou menos subjugados, tomado para resolver este tipo de problemas? Um deles, então é a primeira que eu vou colocar, é a questão da democratização. Portanto, a governação global, desde que o conceito foi promovido na década de 90, tem tido um compromisso sério com a necessidade de esse sistema de governação global se democratizar. E o que é que isto quer dizer na prática? Isto quer dizer na prática que, por exemplo, no caso da ONU, por exemplo, vou usar este caso em particular, de, por exemplo, o conceito de segurança não incluir só Estados com o poder de veto, os famosos 5 Estados, a Rússia, a França, o Reino Unido, a China e os Estados Unidos, portanto, não só incluir esses Estados, mas incluir mais Estados, portanto, uma maior democratização. E, portanto, se isto para a ONU funcionar bem, não pode ser simplesmente um reflexo destes Estados poderosos pós Segunda Guerra Mundial, tem de se expandir geograficamente, tem de incluir, por exemplo, o Brasil e outros Estados. Pronto, isso é uma crítica típica e isto é o que pretende com a democratização, portanto, no sentido de aumentar a representatividade. E este tipo de discussão coloca-se mesmo dentro do FMI, mesmo coloca dentro do Banco Mundial, por exemplo, os Estados que decidem, por exemplo, a política do FMI, por exemplo, até que ponto se devia incluir também ONGs, outras organizações internacionais, e até que ponto, por exemplo, o poder de decisão do FMI devia ser só baseado em riqueza e não devia ser simplesmente, por exemplo, baseado em critérios demográficos como outros para decidir política. Portanto, quando se fala de democratização da governação global, fala sobretudo da questão da representação e de como é que isto seria possivelmente uma forma de mitigar aquela crítica que a governação global é um reflexo dos Estados mais poderosos e que, no fundo, faz apenas o que esses Estados querem. Portanto, fazem apenas os programas de desenvolvimento e promovem os programas de desenvolvimento ou determinadas políticas que, no fundo, são reflexos dessas entidades políticas. Portanto, a democratização tem sido a forma e a forma que tem sido aplicada desde o início, desde que o conceito foi aplicado. Aliás, se vocês entrarem um bocadinho na literatura da governação global, repararão que a governação global muitas vezes aparece muito ligada ao conceito de democratização. A outra opção que tem sido tomada em conta, isto é uma opção que surge muito no contexto do Trump e do pós-Trump e da ascensão dos chamados políticos do pós-Trump, os políticos chamados populistas, é a ideia de estatização. Portanto, a ideia de que o sistema de governação global baseado em N atores, na inclusão de N atores, destes Estados, organizações intergovernamentais, empresas, etc., não funciona. O que é preciso é uma autoridade e o pautar de uma autoridade clara e unívoca. E isso, para muitos proponentes e muitos críticos da governação global, implica revitalizar o papel do Estado, no sentido de, precisamente, contornar os problemas da difusão de regulamentos, de difusão de ideias e de normas sobre as quais devemos atuar e recentralizar a autoridade. E, portanto, por isso é que, por exemplo, para muitos políticos, como por exemplo para o Trump e outros, que se revoltaram contra os conceitos de governação global, promoviam normalmente ideias, lá está, que a verdadeira integridade vem de uma autoridade clara e simples, portanto, não é simplesmente uma questão de democratização que vai dar integridade às organizações, o que vai dar integridade é centralizar a autoridade e revitalizar o papel do Estado. Portanto, por isso daí o slogan America First. Portanto, o Estado primeiro, os interesses do Estado primeiro, e só depois é que falamos de partilhar modelos de governação a uma escala global. E pronto, eu paro aqui, que isto foi uma contextualização genérica de sinalizar de como é que a questão da integridade tem sido importante para a governação global e de quais têm sido as soluções, entre aspas, que têm sido invocadas para fazer face a este problema do ponto de vista global, e espero que isto, de alguma forma, esta introdução genérica, reflita algumas das dinâmicas que se calhar são encontradas a um nível mais micro ou a um nível mais estatal, seja dependendo
dos interesses da audiência. Bom, depois estou obviamente aberto para discussões ou questões, se assim o tiverem. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Excelente enquadramento da dimensão global e de diferentes leituras sobre a governação. Eu, pela minha parte, vou aqui partilhar convosco aqui alguns slides. Certo? Espero que esteja... Perfeito. Ok, obrigado. Eu, pela minha parte, como dizia, trago aqui uma dimensão, que tem uma dimensão, obviamente, também de alguma natureza global, que é focando na questão da tecnologia. Portanto, da tecnologia, aqui também, desde logo, podemos pensar o que é tecnologia e não nos enquadramos em tecnologia enquanto artefacto, enquanto hardware, mas pensar em tecnologia, diferentes formas de conhecimento e de uma certa materialização, operacionalização de conhecimento, ou seja, a tecnologia não é apenas um determinado objeto, que nós chamamos as tecnologias em geral, mas é também o saber fazer. É também o saber fazer e são também diferentes formas de conhecimento e é também o modo como organizamos e evoluímos, por exemplo, processos. Não é? Portanto, a tecnologia não está apenas sediada em forma material, mas está também consubstanciada, explícita de alguma forma, em modos de fazer. E, portanto, isso aqui também é importante porque pensar a tecnologia, e nomeadamente nas suas derivações, quando pensamos em inovação, que obviamente é uma das dinâmicas e de alguma forma um dos recursos cada vez mais centrais nas sociedades atuais, é importante também ter em conta que o que está, na realidade, o que está por trás da tecnologia e dos diferentes processos é também o conhecimento que lhe dá origem. Portanto, de alguma forma, o que eu... Deixem-me ver, não estou a conseguir mudar os slides. Portanto, vou fazer aqui outra coisa, desculpem, que é... Pronto. Assim, creio que assim terei mudado o slide. Confirma-me, Ulisses. Passei para o segundo slide, certo? Estão-me a ouvir? É que deixamos só ouvir, por favor, prossegue. Sim, desculpem. E, portanto, pensando aqui a questão da tecnologia, na sua relação com as organizações e com a sociedade em geral, e o modo como esta forma que nós chamamos de coprodução entre tecnologia, organizações e sociedade, é, na realidade, o contexto em pensarmos as formas de governação da tecnologia. E o dizer aqui que é uma coprodução de tecnologia, organização e sociedade, é desde logo salientar aqui um aspecto importante, que é que a tecnologia não é um dado para as organizações, nem para a sociedade, ou seja, nós não temos apenas que lidar com a tecnologia tal e qual a recebemos, a adquirimos, a implementamos, etc., mas somos também uma parte importante, quer ao nível das organizações, quer ao nível da sociedade mais geral, em moldar a tecnologia e, nomeadamente, moldar os caminhos futuros de desenvolvimento da tecnologia. E, portanto, de alguma forma, esse é o contexto que nos leva aqui a trazer o conceito da governação como importante para pensar a tecnologia, porque, ao fim e ao cabo, governação tem precisamente a ver com estas dinâmicas entre diferentes atores e entre diferentes processos. E, neste sentido, a governação é claramente distinta de governo, ou seja, a governação não tem a ver com as políticas que emanam de um determinado tipo de governo, seja central, seja regional, seja local, seja uma determinada autoridade, mas sim com as dinâmicas que resultam, de facto, da interação entre diferentes atores e do modo como diferentes valores, princípios, objetivos, propósitos
nos são, de alguma forma, caros, do modo como os valorizamos. E é isso que, de alguma forma, acaba por configurar os processos de governação. E, portanto, dizendo isso também, é salientar a importância processual, ou seja, da governação traz aqui um elemento dinâmico versus um elemento mais estrutural. Da nossa parte, também referimos aqui a versão da governação versus a palavra governança, ainda que genericamente tenha a ver com o mesmo, mas a governação dá aqui um elemento mais dinâmico desta importância destes processos. E eu aqui vou falar essencialmente aqui em três objetos, três dimensões, onde me parece que são, de alguma forma, são importantes, mas são também, de alguma forma, relevantes e mais evidentes também em dinâmicas recentes destas formas de coprodução em tecnologia, organização e sociedade e do modo como a governação pode também ser importante. E pensando em governação também é pensar numa ação mais explícita também de procura da articulação entre estes atores. Relativamente aqui a estas três dimensões, a emergência de discursos em torno dos desafios sociais e das missões, quando pensamos em tecnologias e em inovação e quando pensamos em políticas públicas nesta área, a importância de pensar em termos da diversidade da inovação nas organizações e o pensar também em tecnologias participativas, e aqui tecnologias participativas têm um sentido duplo, no sentido de tecnologias, de alguma forma, de participação, que fomentam, ou seja, modos de fomentar e de organizar a participação, mas, por outro lado, também aludindo à participação na discussão, no debate, na reflexão, e em consequências disso também no desenvolvimento da tecnologia. Só aqui acrescentar também um outro ponto, e que talvez seja aqui, aliás, mais evidente neste primeiro dimensão dos desafios societais e das missões, e que de alguma forma estou a fazer aqui uma ligação indireta com a questão da integridade e, portanto, fazendo aqui uma ligação, que depois também eventualmente será ligeiramente mais explícita ao longo da intervenção, em pensar aqui a integridade não como um princípio uno, mas como um princípio também que resulta destas dinâmicas e da evolução destes processos em torno dos processos de desenvolvimento da inovação e, portanto, dos diferentes usos e desenvolvimentos da tecnologia. Eu aqui tenho aqui um conjunto de slides que, na realidade, tem por base estes três relatórios da OCDE, que publica na área da ciência, tecnologia e inovação. Tem publicado bienalmente, alternadamente, um relatório sobre indicadores, um scoreboard, e nos outros anos, agora com o último ano da pandemia, houve aqui um desfazamento temporal, mas tem publicado este Outlook, que é de alguma forma um documento de perspectiva sobre as dinâmicas mais recentes e perspectivas futuras na área da ciência, tecnologia e inovação. E, por exemplo, no ano de 2016, em que houve uma reflexão sobre diferentes exercícios de perspectiva nos Estados-membros, considerou-se uma análise mais global do que é que têm sido as principais tendências em torno dos principais desafios societais e tendências com implicações também para a ciência, tecnologia e inovação. E foram identificados aqui estas oito dimensões de mudança, de alguma forma, e que, de alguma forma, também informam o futuro da ciência, tecnologia e inovação. E o que aqui me parece interessante é que o que temos são um conjunto de dimensões, na realidade, sobre as tendências em termos de processos socioeconómicos e, portanto, das mudanças em torno da economia e da sociedade de uma forma mais genérica, mas que todos eles têm têm impactos em termos das dinâmicas da ciência, tecnologia e inovação e têm também e beneficiam de alguma forma de contributos dos desenvolvimentos em torno de novas tecnologias e desenvolvimento de conhecimento que podem ser centrais no modo como, na esfera da evolução demográfica, as sociedades conseguem dar resposta às mudanças, por exemplo, ou nas questões dos recursos naturais, energia, etc. E o relatório, aliás, segue, tenho aqui um conjunto dos tais mesmos 8 slides semelhantes,
que se referem a cada uma destas dinâmicas e que eu não vou aqui apresentar, mas servem só como ilustrações. Este aqui tem a ver precisamente com a questão demográfica e, portanto, o que vemos na realidade é aqui uma perspectiva de mudança, isto aqui face a 2030, ou seja, de uma centralidade populacional que cada vez mais centrada na Ásia e nomeadamente em África, que terá necessariamente implicações em termos das configurações de conhecimento global. Isto tem implicações em termos, dos espaços produtores de novas tecnologias e de novo conhecimento, mas também tem impactos quando pensamos em termos de determinado tipo de distribuição de benefícios e da procura de uma determinada justiça global e de uma procura de potenciação de impactos, de determinados impactos, onde eles também são necessários. E, portanto, obviamente que vemos, por exemplo, no modo como a China também cresceu em termos de intervenção e de liderança a nível tecnológico e de alguma forma não é aqui um resultado demográfico em sentido estrito, mas obviamente há um peso também demográfico na Ásia que também leva a que o talento também esteja necessariamente também com diferentes níveis de concentração, mas também vemos que as demográficas em África também hão de ter implicações nestes processos e que talvez não sejam ainda tão consideradas, porque não sendo vistas como uma, entre aspas, ameaça a lideranças tecnológicas, mas certamente haverá uma maior intervenção em termos de ciência e tecnologia, mas tem também impactos quando pensamos em termos de impactos das tecnologias nos espaços globais. E o debate atual sobre a vacinação a nível global é disso um bom exemplo, que nós, aqui as duas dimensões, até que ponto é que pensamos coletivamente nessa distribuição, por exemplo, das vacinas, dessa tecnologia, mas, por outro lado, também a nossa dependência do que se passa na pandemia noutras esferas do planeta, no espaço do planeta, e não apenas nos nossos espaços locais mais próximos. E, portanto, esta interação que também tem a ver aqui com dimensões demográficas e que depois também aqui num conjunto de outras dimensões que aqui estavam enunciadas, dos recursos naturais, de energia, etc., trazer recursos naturais. Aqui temos a questão da energia, aqui temos a questão das cadeias de valor globais e, portanto, das dinâmicas de produção económica. Aqui o espaço, neste caso, temos aqui a questão de finanças públicas e, portanto, da intervenção do Estado. Aqui temos aqui a questão do petróleo, portanto eu creio que isto tem a ver aqui a dimensão das alterações globais também, e aqui um conjunto de questões a nível de bem-estar, aqui neste caso igualdade de género, o gender gap, e portanto o conjunto destas dimensões, as desigualdades em termos de rendimento, e portanto o que vemos é que há um conjunto de dimensões de mudanças a nível global, que poderemos pensar em termos sociais e económicos, mas às quais é obviamente muito intrínseca tudo o que se passa a nível da tecnologia. E isso tem depois formas como esta coprodução é realizada, quer nos produtos que nos são disponibilizados, quer no modo como o conhecimento é partilhado, mas também no modo como valorizamos certo tipo de benefícios e da sua distribuição de benefícios. E temos também um conjunto de tecnologias que esse mesmo relatório identificava também, para além das dimensões de evolução de tendências económicas e sociais, também as tendências tecnológicas, identificavam um conjunto aqui de tecnologias nestas 4 grandes áreas e algumas tecnologias em específico, como vendo tecnologias com dinâmicas de evolução mais centrais nestes processos atuais, como, por exemplo, aqui os Big Data, a inteligência artificial, blockchain, mas, por exemplo, as nanotecnologias, ou na área da biotecnologia e das ciências da vida, por exemplo, as neurotecnologias, biologia sintética, etc., que são tecnologias que têm uma enorme mudança ainda pela frente e que têm também potenciais impactos significativos em termos das dinâmicas sociais. E as questões dos dados são-nos cada vez mais evidentes
do mesmo modo como a inteligência artificial é cada vez mais promissora, mas também suscita um conjunto de temas, e daí pensar-se que é importante também a participação social nesta reflexão sobre as tecnologias. E também ao nível das organizações pensar de que modo é que as tecnologias podem valorizar a sua atividade, mas também de que modo é que devem ser implementadas e que cuidados a tê-lo na sua utilização e nos seus impactos em termos dos seus processos internos e na sua relação também com a sociedade de uma forma mais geral. Portanto, aqui o princípio geral de tendências sociais e de impactos gerais. E nestes debates tem, de facto, aparecido cada vez mais como central os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas como um guião, de alguma forma, para refletirmos sobre desafios societais de uma forma mais alargada. E, por exemplo, no relatório posterior de 2018, havia aqui até um determinado tipo de paralelo, aqui com este paralelismo gráfico, de ter determinado tipo de áreas em termos dos desenvolvimentos a nível de tecnologia e de inovação, centrais face ao futuro, entre os quais também aparece aqui, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas aparecem um conjunto de outros, como, por exemplo, a igualdade de género na ciência, de que a Mónica Lopes falará também de seguida, a inteligência artificial na ciência, mas também a questão da governação da tecnologia em si, como uma das dinâmicas que cada vez se evidencia mais ao nível dos processos gerais das políticas públicas nesta área. E, portanto, aqui a questão da governação e da tecnologia cada vez se torna mais central. E eu coloco precisamente aqui nesta lógica, quando falamos aqui muito da governação de tecnologia, é precisamente estes processos também de refletir sobre a evolução da tecnologia e, portanto, de alguma forma, aqui como um processo que nos ajuda a refletir sobre questões de integridade no contexto dos processos de desenvolvimento de tecnologia. No relatório mais recente havia aqui uma reflexão mais concreta no contexto da pandemia e, portanto, do modo como a pandemia também trazia um conjunto de novos desafios, quer para as investigações públicas de investigação e para os seus investigadores, as questões do financiamento, as questões da ciência aberta, mas também questões para a investigação e inovação no setor privado, nomeadamente a incerteza latente e os impactos em termos do processo de inovação, mas também o modo como a inclusão poderá passar a ser também um aspecto cada vez mais central em termos de processos de inovação no futuro e de uma determinada tipo de democratização, que também liga com o debate, as questões que o Bernardo acabou de colocar ao nível da governação global. Aqui a questão da resiliência também, desde logo, até que ponto é que a investigação no setor privado também tem aqui uma relação específica com a capacidade de resiliência ao nível dos diferentes países. E em termos das políticas também se tem vindo a encapsular a orientação para as missões, e aqui o trabalho da Mariana Mazzucato tem sido muito central nisto. Ela acabou de publicar este livro Mission Economy, uma economista italiana, que tem tido bastante impacto, de alguma forma, aqui também nas políticas de inovação, nas políticas económicas de uma forma mais geral, e aqui do lado esquerdo tenho um relatório que foi também que para ela contribuiu essencialmente para as políticas de inovação a nível europeu, centradas nas missões e que são um elemento importante do atual programa Horizonte Europa, que acaba de ser lançado, substituindo o anterior programa Horizonte 2020, e, portanto, de alguma forma aqui vemos mais uma vez os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como estando aqui, de alguma forma, na base, aqui neste sentido no topo, mas como os grandes desafios que podem nos ajudar a pensar sobre a tecnologia e a incorporar a tecnologia enquanto um elemento endógeno dos processos de mudança social e económica. Portanto, e neste contexto, eu agora vou ter que acelerar, tendo em conta aqui o tempo disponível que queria aqui cobrir, mas a ideia principal creio que já terei passado, e só salientar aqui 3 pontos. Um primeiro, a questão de salientar a importância da diversidade do processo de inovação, e, portanto, ao dizê-lo, é também salientar que os diferentes atores
são importantes neste processo de inovação e têm diferentes formas de inovação. E, portanto, mais uma vez, a tecnologia não sendo apenas aqui o artefacto, não sendo apenas aqui o produto, portanto, está associada à inovação ao processo, aos serviços, a diferentes processos também, ao nível da produção, mas também a processos organizacionais, diferentes grau de novidade e, igualmente, diferente grau de impacto. Portanto, a novidade pode ser a inovação na empresa, no setor globalmente, mas a valorização do processo de mudança, de alguma forma, associada à tecnologia, associada ao conhecimento de uma forma principal. E que, neste contexto, os diferentes atores têm um papel importante. E, dizendo isso, é também dizer que um dos principais resultados é não pensarmos na inovação como um modelo linear, que vem da ciência, da tecnologia e da inovação, mas ultrapassar isso, continuando a valorizar a importância da investigação básica, e, por exemplo, aqui a pandemia e o modo como se chegou rapidamente a uma nova vacina, teve por base também investigação de longos anos, em grande parte também financiada com fundos públicos, de investigação básica, e que agora foi possível mobilizar numa resposta mais rápida. Mas também valorizar as diferentes fontes de conhecimento, não só os centros de investigação, mas as empresas, a administração pública, as organizações do terceiro setor, mas também a participação do público de uma forma mais alargada, que tem sido um destes elementos da governação. E, neste sentido, também a cocriação como que tem vindo a mostrar-se como um modo também de governação na prática, ou seja, onde os diferentes atores estão cada vez mais a colaborar ativamente no processo de inovação. A inovação aberta também é um processo que também o facilita, mas aqui facilitando como processo de produção conjunta de conhecimento, entre indústria, a investigação e diferentes partes interessadas, sociedade civil, etc., fomentando relações de longo prazo e não apenas uma relação formal mais contratual, portanto, uma lógica de partilha, e que não é apenas partilha de recursos, mas é também uma partilha que permite enquadrar os objetivos da sociedade, alinhando os diferentes atores. E, neste contexto, o terceiro ponto final era salientar a importância da participação e do modo como diferentes tecnologias participativas têm vindo a facilitar e a promover essa participação da sociedade nesta reflexão coletiva, e que em muitos países os parlamentos têm tido esse papel particularmente importante na produção destes processos participativos, existindo gabinetes parlamentares de avaliação de tecnologia, e aqui um equilíbrio entre diferentes metodologias da perspectiva ou da governação antecipatória, e aqui só salientar o chamado dilema de Collingridge, que é, nós por vezes pensamos neste processo de reflexão como é demasiado cedo, a tecnologia ainda não está suficientemente alinhada, não sabemos em que direção é que vai, que tipo de impacto é que vai ter, e, portanto, retardamos esse processo de reflexão coletiva, mas, por vezes, chegamos à conclusão que, afinal, é demasiado tarde, porque a tecnologia já está implementada, as redes na qual se assenta já estão desenvolvidas e já é difícil mudá-la. Portanto, é este diálogo que aqui está, e é isso que também que, de alguma forma, reflete o modo de pensarmos essa integridade, ou seja, a integridade aqui, de que modo é que nós conseguimos trazer os valores para o desenvolvimento da tecnologia, e aqui uma das abordagens que tem sido também a nível europeu salientada é a investigação e inovação responsável, com estes diferentes princípios de antecipação, reflexividade, inclusão e da resposta, e diferentes modos de ação, entre os quais um bom exemplo desse, como a igualdade de género, tem vindo a ser repensada no contexto também das instituições de ensino superior, da Universidade de Coimbra em particular, e de instituições de investigação, mas também do modo da ciência de uma forma mais geral, e é uma boa oportunidade para eu passar a palavra à Mónica Lopes, para me deixar desculpa me ter alongado um pouco mais. Olha, muito boa tarde, já, entretanto, muito obrigada pela oportunidade de participar pela primeira vez como oradora na Semana da Responsabilidade Social. É para mim um gosto estar aqui presente a partilhar algumas reflexões convosco. Na minha apresentação breve, enfim, o tom e o foco será mais aplicado. Na verdade, eu vou enquadrar os processos de governação nos princípios de transversalização da dimensão de género como requisito, exatamente, de uma boa governação a nível organizacional, em específico, e para o efeito vou começar por partilhar o meu ecrã, espero que sem problemas de maior. Ora está. Pedia que me dessem alguma indicação sobre se estão a ver a tela. Está perfeito. Está perfeito.
Então, a minha intervenção será centrada então nos processos de integração da perspectiva de género nas organizações, muito em particular nas organizações do ensino superior, através de um instrumento de mainstreaming de género, que são os planos para a igualdade de género, agora numa perspectiva mais interseccional, que cruza as desigualdades com base no sexo com outros eixos de desigualdade, ligados à identidade, expressão de género, à orientação sexual, à idade, origem étnica, religião, etc. Os planos, com os planos para a igualdade de género, no fundo, pretende-se fazer mainstreaming de género. Uma estratégia de política muito acolhida já no século passado pelas organizações internacionais, concretamente o Conselho da Europa, que avançou com o primeiro conceito de mainstreaming de género, dando a indicação de que se tratava de um processo transformador de organização, melhoria e desenvolvimento dos processos de tomada de decisão, por forma a integrar a perspectiva de género em todos os níveis, dimensões, quer das políticas, quer dos processos e das práticas das instituições e das organizações, nomeadamente nas organizações de trabalho. Ao contrário de outras políticas de igualdade prevalecentes até meados da década de 90, com a política de mainstreaming de género, de cujo instrumento relevante podemos encontrar exatamente nos planos para a igualdade de género. O foco era, sobretudo, nos direitos individuais, numa perspectiva legal de igualdade de oportunidades, para depois se fazer uma transição para os processos de adaptação e o centramento em determinados grupos, nos grupos em desvantagem, e o mainstreaming de género vai quebrar esta tendência de um foco mais individual para reorientar os processos de transformação para as instituições e para a forma como elas são governadas e estruturadas. E, portanto, aqui não falamos de mudar as pessoas que estão em situação de particular desvantagem ou desigualdade, mas mudar as normas e procedimentos organizacionais que estão na base destas desigualdades. E, portanto, implica uma transformação efetiva, proativa das organizações, tanto ao nível das políticas e ações para o exterior, portanto, na articulação com os seus diversos stakeholders, atores, agentes, mas também ao nível da sua gestão interna. E, portanto, uma organização que pretende fazer uma transformação da sua cultura organizacional no sentido da igualdade, procura garantir a igualdade no acesso e participação no mercado de trabalho de mulheres e homens, combatendo a segregação horizontal e vertical, a desigualdade salarial, por exemplo, mas promovendo também formas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, como a primeira sessão de hoje também nos ilustrou, e criando condições para a paridade na harmonização destas responsabilidades profissionais e familiares. Portanto, os planos para a igualdade de género são exatamente instrumentos desta estratégia mais ampla de transversalização das questões de género em todos os processos de decisão e procuram agilizar a mudança institucional através da integração da perspectiva da dimensão de género em todas as dimensões da ação institucional e organizacional. Concretamente, os planos para a igualdade, que já terão certamente ouvido falar, são disposições e ações muito concretas destinadas exatamente a garantir a igualdade de género. O desenvolvimento destas práticas de planeamento e ação para a igualdade inscrevem-se também nas organizações em dinâmicas de gestão de diversidade e de responsabilidade social. A integração desta perspectiva como elemento de gestão e diversidade e de responsabilidade social
assenta, regra geral, em 3 estratégias justificativas, uma de caráter legal, não é? Porque se trata atualmente de uma obrigação legal e de algo induzido pelos governos e organismos internacionais, através da hard law ou de outros processos de soft law, porque contribui para a melhoria dos indicadores económicos, designadamente produtividade, satisfação, motivação e menor absentismo da força de trabalho, e, portanto, aqui num argumentário mais situado ao nível do business case, muito mais atraente para, tendencialmente mais atraente, aliás, para as empresas, e por isso têm sido múltiplas as análises de custo-benefício para para reforçar a relevância desta integração. E, por outro lado, por processos de regulação social, através das pressões da sociedade civil organizada, para a integração destas questões nas políticas e práticas institucionais. Mas a adoção de uma perspectiva proativa na promoção da igualdade de género e do combate às desigualdades de género interseccionais assentam em determinados pressupostos e que, por um lado, é o reconhecimento de que as organizações são constituídas por homens e mulheres e não por sujeitos neutros. Isto quer dizer que as pessoas que constituem as organizações elas próprias carregam estereótipos, papéis sociais de género e que levam estas relações de poder desiguais também para o contexto organizacional, e que as próprias organizações, através dos seus processos, produzem e reproduzem desigualdades e discriminações do género, então com base na sua própria cultura e nas suas práticas, práticas frequentemente não conscientes, a que comumente nos referimos como unconscious bias, mas que acabam por ter impactos diferenciados em diferentes grupos de pessoas que compõem a estrutura organizacional. E, por outro lado, as organizações são locais de aprendizagem social, pelo que qualquer intervenção organizacional traz naturalmente efeitos multiplicadores na sociedade. Falando na questão da produção e reprodução das desigualdades por parte das organizações, algumas análises têm mostrado como, nomeadamente na gestão de recursos humanos, valorizando o talento, méritos pessoais e critérios como a disponibilidade total, aparentemente compatíveis com os ideais igualitários, são profundamente reprodutores de assimetrias de género, nomeadamente a ideia ainda muito masculina do trabalhador ideal, o trabalhador sem responsabilidades familiares, comprometido a 100% com a sua vida profissional ou académica. Ora, as instituições do ensino superior, muito associadas ao mérito e à excelência e até a uma certa neutralidade, na verdade também não são alheias a este sistema global e estrutural que produz e reproduz estas desigualdades. Na verdade, persistem estereótipos e enviesamentos de género que se refletem depois em desigualdades a diversos níveis, e o argumento é até no papel que muito bem já foi salientado das universidades, que estão no centro também da agência da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. A igualdade de género é uma das dimensões específicas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também uma dimensão transversal e, portanto, ela está no centro da agenda para o desenvolvimento sustentável de uma forma transversal e específica através do seu objetivo número 5, e sendo as instituições do ensino superior agentes
importantes para promover esta agenda são também eles, sendo locais privilegiados de formação e capacitação e de construção e transferência de conhecimento, agir sobre os processos institucionais produtores destes desequilíbrios é fundamental. Mas dizia eu que, apesar de a academia enfim, até um alinhamento no número de estudantes femininos e masculinos e da participação de mulheres na carreira académica, prevalecem ainda muitos mecanismos de segregação, que são frequentemente invisíveis ou inconscientes, e profundas assimetrias. As mulheres continuam subrepresentadas nos órgãos de tomada de decisão, não obstante os recentes desenvolvimentos legislativos no sentido da paridade nos órgãos de decisão das instituições públicas, nomeadamente as instituições do ensino superior. Por outro lado, encontram-se representadas em menor percentagem nos níveis mais altos na carreira e, portanto, são concentradas nos níveis da carreira académica mais baixos e também mobilizam menos, têm acesso a menos recursos para a investigação, estão mais concentradas em contratos de trabalho precários. E, por outro lado, as instituições de ensino superior, o seu modelo de produção de conhecimento, o modelo de referência para a investigação e para a docência é ainda eminentemente masculino, beneficiando de uma tradição de séculos, não é? Que demora a ser ultrapassada até com a participação crescente das mulheres. Há modelos antigos que se mantêm, não obstante uma participação já relativamente equilibrada no seu vista globalmente, em termos de mulheres e homens que estão hoje em dia nas instituições de investigação e nas instituições de ensino superior, mas os planos curriculares e até as linhas de investigação continuam a traduzir pouco a necessidade de integrar a perspectiva de género, as especificidades da condição de homens e mulheres na investigação produzida para que ela possa ser efetivamente representativa da humanidade. É verdade que muitas destas divisões de género estão parcialmente enraizadas na socialização para os papéis de género, nomeadamente, e em fatores sociais e culturais mais amplos, mas as forças a nível organizacional desempenham efetivamente um papel decisivo na explicação destes desequilíbrios. É que a cultura, a estrutura, as disposições hierárquicas da academia produzem e fomentam estas desigualdades. Algum destes processos que eu não vou detalhar estão aqui plasmados no PowerPoint. Alguns estudos que têm vindo a dar conta de que as construções de mérito na academia continuam a privilegiar as disciplinas masculinas e implicitamente os homens, processos de recrutamento e seleção que são enviesados e, portanto, com padrões de decisão que acabam por ser prejudiciais para alguns grupos de pessoas, os enviesamentos inconscientes nos próprios processos de valorização e reconhecimento, o chamado efeito Matilda. Enfim, muitos estudos nos têm vindo a reconhecer que, apesar desta aparente neutralidade, os processos mais ou menos implícitos acabam por colocar pessoas em condições diferenciadas nas próprias organizações. E como é que os organismos internacionais, nomeadamente a União Europeia e mais especificamente a Comissão Europeia, têm promovido o mainstreaming de género na investigação. Nos últimos anos, esta já é uma preocupação que vem sobretudo do início deste século, mas nos últimos anos ela tem tido uma proeminência muito significativa na agenda europeia para a investigação, nomeadamente no âmbito do Espaço Europeu para a Investigação, em colaboração com os Estados-membros e o foco e a importância que é dada à prioridade da igualdade de género na investigação, e, por outro lado, através do seu principal instrumento de financiamento, os programas quadro de investigação e inovação, o anterior Horizonte 2020 e o atual Horizonte Europa, que é o principal instrumento de financiamento
à investigação na União Europeia e onde encontramos nos desenvolvimentos mais recentes o reforço das medidas para a igualdade de género, nomeadamente a obrigatoriedade de as instituições que concorrem a financiamento da União Europeia terem em implementação um plano para a igualdade de género. E, portanto, existe de facto uma forte pressão até nas agências e nos organismos internacionais de afirmar esta agenda de governação sensível às questões de género, numa lógica de integridade científica. No plano nacional, embora a elaboração e o desenvolvimento de planos para a igualdade tenha sido uma das apostas mais recentes e, diria eu, bem-sucedidas das políticas públicas de igualdade em Portugal e, portanto, tem havido um conjunto de iniciativas, até legislativas, que remetem para a obrigatoriedade das organizações de trabalho terem planos para a igualdade e também as instituições de governação local com a Lei número 65 de 2013, que obriga à existência de planos municipais para a igualdade. Mais recentemente, em 2017, as entidades empresariais cotadas em bolsa também elas são obrigadas a ter planos anuais para a igualdade, antes já as entidades do terceiro setor. No caso das instituições do ensino superior, ao contrário de boa parte dos países da União Europeia, em Portugal não é obrigatória a sua adoção, como é aqui na Espanha ou até na Itália, o que resulta num número ainda reduzido de instituições do ensino superior a ter estes planos aprovados. No âmbito do projeto Supera, e eu vou tentar ser rápida para termos tempo para discussão, que eu aqui represento na qualidade de coordenadora nacional, é um projeto exatamente desenvolvido no âmbito do Horizonte 2020, é um projeto europeu e que tem exatamente como objetivo combater as desigualdades de género no mundo académico através da implementação de planos de ação para a igualdade em entidades do sistema científico da Europa. Portanto, para além da Universidade de Coimbra, compõem o consórcio deste projeto outras instituições de ensino superior e até entidades de financiamento científico da Espanha, Itália, Hungria, e outras entidades que suportam este trabalho, nomeadamente em França e na Bélgica, como resultado deste trabalho, na Universidade de Coimbra, assim como noutras universidades do consórcio, foi desenvolvido um processo conducente à aprovação e à implementação de um plano para a igualdade de género, que iniciou com um diagnóstico aprofundado da situação da universidade em termos de igualdade de género, que deu a indicação dos desequilíbrios de que dei conta um pouco antes, claro, de uma forma bem mais detalhada, e que em abril acabou por resultar na concepção de um plano para a igualdade na universidade, o primeiro plano para a igualdade, equidade e diversidade da Universidade de Coimbra, em que haverá uma atuação, e já está em curso, uma atuação em torno da resposta a novos objetivos estratégicos em várias áreas de ação organizacional, nomeadamente em termos dos processos de tomada de decisão, processos de recrutamento e seleção de pessoal, conciliação de trabalho e família, mas também integração destas questões na ciência, na própria produção científica e na transmissão de conhecimento aos estudantes através da transformação dos próprios currícula. Portanto, encontra-se desagregado num conjunto de 56 ações e com 21 metas de impacto. Depois poderei partilhar convosco o link para o plano, para uma análise mais aprofundada. Mas então inclui um conjunto muito diversificado de ações, desde capacitação, formação, à criação de estruturas e mecanismos para a igualdade de género na universidade, a disseminação,
a recolha, monitorização e avaliação de dados sobre igualdade de género, a consciencialização e mobilização da comunidade académica, medidas de ação positiva, a revisão de procedimentos organizacionais, muito nesta lógica de transformação de processos e de forma de funcionamento das próprias instituições, no sentido de acolherem a diversidade que encerram em si. E, portanto, o desenvolvimento sustentável não acontecerá se as restrições ao gozo pleno dos direitos humanos for continuar para mais de metade da população mundial e, portanto, apenas garantindo uma maior igualdade de género no seu sentido mais amplo, a ciência poderá optimizar o valor que traz para a sociedade. E, portanto, o compromisso para a adoção de planos para a igualdade num quadro de responsabilidade social acaba por ser também a capitalização do papel das próprias organizações e, neste caso, o papel privilegiado que a universidade tem enquanto produtora e transmissora de conhecimento na promoção de um ambiente social caracterizado por uma igualdade não apenas na lei, mas uma igualdade substantiva. Terminava aqui a minha intervenção. Agora temos a oportunidade de criar aqui algumas ligações com as apresentações anteriores e seria ótimo se as pessoas que nos estão a ouvir pudessem contribuir também para este debate. Muito obrigada. Obrigado, Mónica. Acho que podes deixar voltar ao palco. Ok. E o Bernardo também, juntar-se aqui a nós. E reforçava aqui também o convite que a Mónica acabou de deixar a todos os participantes. Obviamente que aqui estas possibilidades que a tecnologia aqui nos traz de participarmos à distância são excelentes, mas não conseguimos ver todos os que estão aqui connosco, isso obviamente também tem determinado tipo de valor que aqui não conseguimos replicar completamente, mas obviamente quaisquer questões que queiram colocar serão muito bem-vindas. De alguma forma, aqui nós trouxemos aqui abordagens bastante diversas, com aqui alguns pontos de ligação, e talvez passasse aqui a palavra ao Bernardo, aqui deixando-lhe aqui duas questões, dois temas talvez aqui de ligação com as nossas intervenções. Uma que salientaste uma das dinâmicas, nomeadamente em torno das questões de democratização e nas formas de governação global, que de alguma forma tem a ver aqui também com princípios estruturais nas instituições de organização dos processos de governação global e que de alguma forma tocam aqui muito, por exemplo, com questões de desigualdades estruturais que a Mónica aqui falou. E, portanto, se perguntava-te até que ponto é que essa dimensão estrutural continua a ser muito dominante nos processos de governação. E juntava só ao segundo ponto, talvez aqui conectando com as questões de tecnologia, que também salientaste, nomeadamente, de alguma forma, as formas de novos nacionalismos que também têm vindo criar aqui novas tensões em torno da governação global, e até que ponto é que a dimensão tecnológica pode ser aí identificada como mais ou menos central nesses processos? Obrigado, Tiago, pela pergunta e obrigado pelas intervenções, portanto, quer tua, quer da Mónica. Portanto, só para então tentar responder à questão, em relação à primeira, da questão estrutural ou não, é difícil porque as dinâmicas que estão a dominar a governação global tal como ela está atualmente está em constante evolução. Por alguns, a ordem está a caducar, para outras está bem vital. E eu próprio não sei muito bem como é que estou dentro desse debate.
de como é que a governação global está a evoluir agora, e não gosto muito de entrar em exercícios de previsão, portanto, mas posso entrar nesse aspecto da questão da segunda pergunta, de como é que a tecnologia, portanto, corrija-me se eu estou errado, Tiago, como é que a tecnologia pode facilitar ou não os processos de governação global, é isso, não é? Ou pelo contrário, deturpá-los, é isso? Sim, também, de certa forma, ao fim e ao cabo, aqui seja essas duas dimensões, essa por um lado, mas por outro lado uma outra, que é a tecnologia enquanto um elemento crescente de concorrência, de competitividade internacional e, portanto, de alguma forma, poder reforçar as formas de nacionalismo, a questão da concorrência global ao nível da tecnologia. Claro, quer dizer, portanto, a questão tecnológica, portanto, a questão tecnológica, de certa forma, é estrutural para a questão da governação global, mas depende sempre da questão da tecnologia, não é? O Polanyi, na Grande Transformação, diz, por exemplo, quando a máquina surgiu, ele usa isso como ponto de começo para determinar isto foi o começo da Revolução Industrial, e como é que nós nos pautamos e como é que nos organizamos face à criação da máquina a vapor. Portanto, ou seja, a tecnologia é essencial para a governação global, porque desde a aceleração de comunicação, a aceleração de transportes, portanto, no fundo, para globalizar o que é a governação global, isso implica avanço tecnológico, portanto, desde o transportes, comunicação, etc. Portanto, é difícil falar, ou seja, digamos assim, o elefante no quarto, the hidden elephant, é exatamente a questão tecnológica. Portanto, sem isso, a governação global, tal como nós já temos hoje em dia, com comunicação célere, etc., entre pessoas e troca de bens e mesmo em termos de trocas financeiras, por exemplo, eu lembro-me, o meu trabalho de campo foi muito baseado na Ásia Central, só para dar este exemplo ilustrativo, com enfoque num Estado que não participa no mercado financeiro mundial, quer dizer, até muito recentemente, nem tinha dívida externa, portanto não participava, simplesmente tinha a sua divisa interna e não transacionava com o exterior. Mas depois ia para o Cazaquistão, que era ao lado, e no Cazaquistão, eu com o meu cartão de crédito, ou cartão de multibanco português, entrava no ATM e, em tempo real, tirava dinheiro num instante. Portanto, não tinha de me preocupar, como os meus pais me preocupavam, com trazer traveling checks, e toda a forma, e de conseguir transacionar num país muito longe de Portugal, etc. Portanto, essa aceleração de trocas de bens e de comuns implica necessariamente uma questão tecnológica, portanto, de certa forma é estrutural. Agora, até que ponto a tecnologia, por sua vez, pode facilitar a governação global? Portanto, eu acho que é óbvio que sim, que facilita, mas também pode ser um instrumento a favor de quem contesta a governação global. Portanto, e a questão aqui de Paran, o exemplo de Paran, é a questão de que, por isso, muita gente olhava por exemplo, para o social media como algo que podia revolucionar a forma como nós fazemos política, e isso, o caso ilustrativo era a Primavera Árabe, que foi organizada através do Twitter e do WhatsApp, ainda não tanto, mas que isso ajudava as pessoas a organizarem-se e, no fundo, a democratizar supostamente o Médio Oriente, era essa a esperança. Mas depois, com a eleição do Trump e com a eleição, por exemplo, do Bolsonaro, a social media foi visto, e a tecnologia aqui em específico, foi vista como talvez um desenvolvimento pérfido para a consolidação da democracia, porque pode ser, obviamente, instrumentalizado para propagar determinados bens. Portanto, eu olho para a tecnologia como sim, como algo estrutural para o nosso tempo. Agora, a forma como a tecnologia pode ou não facilitar a governação global no futuro, primeiro depende de que tecnologia que estamos a falar e da forma como ela é utilizada. Pronto. Cinjo-me com esta resposta, não sei se é conclusiva, mas não sei se respondi, mas paro aqui. Muito bem. Eu se calhar deixo aqui agora duas questões aqui para a Mónica, também aqui articulando talvez aqui dimensões diferentes e nomeadamente referiste, e o Supera é um projeto financiado a nível europeu, e quer dizer, Portugal, na realidade, aliás, ainda recentemente novos números o mostram, que Portugal, no interior, é o país que tem maior participação de mulheres na ciência, em diferentes áreas, obviamente com desigualdades internas também entre áreas, que também existem noutros países, mas que parece ser uma dinâmica mais orgânica do que propriamente resultante de uma ação em termos de intervenção no sentido do processo de governação, nomeadamente. Daqui a questão de alguma forma a dimensão global é a dimensão aqui que nos traz a dimensão europeia, até que ponto é que
é que as dinâmicas europeias têm sido importantes nos diferentes países, mas também em Portugal, em termos de algumas mudanças estruturais nesta área. Obrigada, Tiago, pelas tuas questões bem pertinentes. Não sei se percebi bem a primeira questão, quando tu falas de... Na verdade é mais uma questão... Decorre de uma questão orgânica, eu define orgânica. Quando falas dos desequilíbrios que decorrem dos menores desequilíbrios em termos da participação a nível nacional, ou seja, até que ponto é que o tipo de intervenção em termos políticos ou de estratégias organizacionais, ou mesmo de financiadores, tem sido relevante, ou na realidade a igualdade de alguma forma que temos, e portanto nesse contexto, o segundo nível é a questão europeia, até que ponto é que na dinâmica de mudança, se a dinâmica europeia tem sido particularmente importante. A dinâmica europeia e as organizações da União Europeia têm sido estruturantes daquilo que se passa a nível nacional em termos do que é a ação mais proativa para a igualdade de género, seja através dos fundos estruturais, seja através dos requisitos de acesso ao financiamento, dos mais variados, quer através das orientações de regulação a nível europeu, e portanto nós não as questões de género em Portugal, nomeadamente a nível organizacional, não surgem bottom-up, mas top-down a partir não diretamente, ou pelo menos numa primeira fase dos governos nacionais, mas aquilo que vai acontecendo em termos europeus. E, portanto, acabam por deitar as regras europeias, nomeadamente no âmbito do financiamento, porque são elas que são mais, que impelem a uma ação mais proativa por parte dos agentes. Elas têm sido críticas para esta intervenção. É claro que depois os Estados nacionais mais ou menos reforçam esta agenda e procuram implementá-la de uma forma mais rápida. De facto, nos últimos anos, esta agenda tem sido muito impulsionada, nomeadamente em termos organizacionais, através da disponibilidade, quer destas medidas legislativas de pulso, não é? A questão das cotas para a participação nos órgãos do governo, das instituições da administração pública, é um bom exemplo desta mobilização no sentido de fazer valer, de impor de alguma forma esta participação mais equitativa, mas também as linhas de financiamento disponíveis, também a nível nacional, para implementar planos para a igualdade. No caso, o POISE, que existe uma linha específica e que vem também de fundos europeus, mas geridos a nível nacional e que permitem exatamente esta incorporação. Depois, relativamente à realidade nacional e se decorre de uma lógica orgânica, e efetivamente no caso das instituições do ensino superior e da ciência, não decorre certamente da ação proativa das instituições, porque ela tem sido virtualmente inexistente até bem pouco tempo, de facto, também por decorrente sobretudo do financiamento europeu e com os projetos como o projeto Supera, que têm vindo a procurar incorporar esta lógica nas organizações nacionais, não existia nenhuma ação neste sentido, e também não é apoiada a nível nacional pela existência pela obrigatoriedade, como disse, como existe noutras instituições, noutras organizações públicas, de implementação destas estratégias. E, portanto, decorre sim de uma lógica mais orgânica e também que tem a ver com as dinâmicas de participação das mulheres e homens no trabalho, na divisão sexual do trabalho em Portugal, e que tem características que também
tem reflexos na forma como esses equilíbrios mais gerais se verificam ao nível da participação das mulheres, nomeadamente nas instituições académicas, que é claramente superior à média europeia, mas também o é noutras esferas profissionais e, portanto, decorre também destas dinâmicas mais abrangentes daquilo que é a participação no mercado de trabalho. E termino, porque entretanto já é 1 hora, talvez deixar para ti a palavra. Então temos finais. Aqui uma questão, eu creio que poderemos ultrapassar aqui uns meros minutos, temos aqui uma questão de José Pedro Cerdeira, que nos pergunta o seguinte, e passo a ler: será que e agradeço já também a questão, será que as funcionalidades sistémicas da estrutura tecnológica mundial podem condicionar a globalização das boas práticas de governança mundial, por exemplo, na gestão do combate às causas das alterações climáticas? Eu parece-me que é uma questão muito pertinente, se calhar vou também passá-la ao Bernardo, talvez antes disso faça também um breve comentário, que sem dúvida que me parece que há aqui uma questão de uma interação entre determinado tipo de dinâmicas, de evolução da tecnologia e de dinâmicas relacionadas com os impactos da tecnologia, nomeadamente na economia, que têm, que são fatores, não necessariamente de hábito, mas são fatores lá está, da tal coprodução com as dinâmicas também societais, e tanto que eu acho que as alterações climáticas são de facto um bom exemplo do modo como, por exemplo, se tem vindo a questionar ou a discutir de alguma forma a evolução, por exemplo, do papel dos veículos elétricos, e que obviamente têm uma componente importantíssima em termos da redução da emissão de gases de efeito de estufa, mas que obviamente têm outros custos associados, e portanto têm outros custos associados e implicam também alterações relevantes em termos da organização económica, e que daí também resulta algumas formas de organização social resultantes também das dinâmicas económicas. E portanto aí também me suscita aqui a questão que as boas práticas a nível de governação precisam de modos de serem enquadradas, e portanto enquadradas em conjunto com as dinâmicas tecnológicas, e portanto precisam de ser valorizadas, e essa valorização também pode vir de uma sua discussão mais aberta e mais ampla em termos das dinâmicas tecnológicas e dos seus impactos, e através desses processos, porque também quando discutimos os impactos de tecnologias, não discutimos apenas a tecnologia, estamos a discutir a sociedade no seu todo, estamos a discutir o que valorizamos enquanto as tais boas práticas, e é essa interação, porque temos sempre determinado tipo de custos e determinado tipo de benefícios. Por exemplo, se pensarmos, eu estou atualmente envolvido no laboratório colaborativo, que é para o trabalho, emprego e proteção social, o Colabor, que também é um destes laboratórios que resulta da interação entre entidades académicas, nomeadamente centros de estudos sociais, entidades do terceiro setor, neste caso a CNIS, a Confederação Nacional das Organizações de Seguridade Social e a Santa Casa, e também entidades empresariais, no nosso caso a SONAI, a Delta e a Motengil, e entre as instituições académicas também o ISCTE e o IDEF. E uma das preocupações, por exemplo, nos objetos, tem a ver com todo o processo de digitalização, e de que modo é que tem determinado tipo de impactos no trabalho, ou seja, tem obviamente grandes benefícios em termos dos processos e dos riscos e determinado tipo de custos associados ao processo de trabalho, mas tem mudanças que também poderão ter impactos negativos quando pensamos, por exemplo, em processos de automação, etc., no trabalho, no exercício do trabalho, mas também em outras esferas relacionadas com o trabalho, por exemplo, o modo como os sistemas de segurança e de proteção social poderão ser também perturbados por estas dinâmicas. E, portanto, eu acho que é precisamente nesta interação que é importante. Obviamente, há aqui uma parte que já passo aqui a batata mais quente para o Bernardo, que tem a ver com nem tudo se passa na esfera local, e, portanto, aqui a esfera global
tem um papel também importante nessas interações e nesses desafios. Quer dizer, Tiago, eu sinceramente não tenho muito mais a acrescentar, porque eu concordo com a forma como tu pautaste a questão. Portanto, para responder à pergunta da forma como foi colocada, eu replico o que tu disseste, portanto, ipsis verbis, portanto, concordo. Eu talvez, visto que estamos aqui a chegar aqui ao fim aqui do tempo previsto para esta sessão, passo aqui a agradecer aqui mais uma vez a oportunidade aqui que nos foi dada à Universidade de Coimbra também de apresentar trabalho em curso, nomeadamente também o que tem vindo a fazer na área mais específica da ação de igualdade de género, para além da investigação mais em geral, e também celebrando também aqui a organização desta semana. Agradeço também aqui a participação de todos que nos estão, todos os que nos estão a ouvir, e a organização da APE desta sessão, e passo a palavra aos organizadores. Uma boa tarde para todos.